Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, sou cardiologista e hoje eu venho falar sobre um tema muito importante, que é a pressão alta. Então a pressão alta a gente define quando a pressão é maior do que 14/9. E por que eu quero falar dela? Porque a pressão alta ela é uma doença crônica, é uma doença muito comum no nosso meio, muito prevalente. Até 30%, até se duvidar, até 40% das pessoas têm pressão alta. E principalmente, apenas metade sabe que tem pressão alta. Então imagine a quantidade de gente que tem pressão alta e não sabe que tem pressão alta. Por isso que todo adulto tem que medir a pressão, idealmente é uma vez no ano. Ou pelo menos a cada 2 anos ele tem que fazer uma aferição da sua pressão. E aí essa metade dos pacientes que sabem que tem pressão alta, apenas 20% realizam um tratamento adequado. Então isso é muito alarmante, né? Porque metade não sabe que tem pressão alta. A outra metade que sabe, 80% não trata direito. Não tem um controle adequado da pressão. Doutor Lima, qual é o problema de não tratar adequadamente a pressão? O problema é que quando a gente não trata adequadamente a pressão, a gente causa um aumento do risco de doenças cardiovasculares. Lima, quais são essas doenças cardiovasculares? São doenças tristes, né? Que causam um aumento da mortalidade, que causam uma perda muito grande da qualidade de vida, causam uma limitação de terceiros. E além disso, tem um elevado custo para o sistema de saúde. Então, são complicações perigosas. Quais são essas complicações? Principalmente 3, que é o infarto agudo do miocárdio, né? O paciente tem um infarto do coração. O outro é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. E outra complicação muito importante no nosso meio é a doença renal crônica, que os nefrologistas tratam muito, tentando evitar a hemodiálise ou até o transplante renal. Então, tratar adequadamente a pressão, ela é muito importante. E, doutor Lima, por que os pacientes desenvolvem hipertensão? Quais são os principais fatores de risco? Ora, os principais fatores de risco são desde fatores genéticos. Se o pai tem, a mãe tem, a chance dos filhos virem até é muito grande. Então, além dos fatores genéticos, tem muitos fatores ambientais, como a nossa dieta. A nossa dieta ela é rica em sal. O brasileiro come em média 3 vezes mais do que deveria comer de sal. Qual sal? O sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? Então, o sódio ele é muito prevalente nas nossas refeições. O ideal seria a gente comer até 2 gramas por dia de sal. Além do fator genético, além da dieta rica em sódio, a gente tem outros fatores, como o ganho de peso. Então, o ganho de peso, né, que está associado ao sedentarismo, que é outro fator de risco. Quanto maior o peso da pessoa, a pressão vai ficando mais alta, né? E outro fator de risco também muito importante, que a gente não tem como mudar, é o próprio envelhecimento. Então, o próprio envelhecimento também causa a pressão alta. Então, a gente saber cuidar desses fatores de risco, entender quanto mais a população estiver orientada, mais a gente vai conseguir um controle mais adequado dessa pressão alta. Então, tratar adequadamente a pressão alta é fundamental, certo? Doutor Lima, como é que a gente faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico da pressão, ela é feito quando a pressão está maior do que 14/9, mas muitas vezes os pacientes chegam em serviço de emergência, chegam ansiosos e às vezes a pressão está alta, ele sai dali a pressão baixa. Tem aquele paciente que a pressão está todo o tempo 16/10, 17/11, 15/9, que tem várias medidas, esse paciente não tem dúvida que ele é hipertenso, né? Então o médico prontamente já vai instituir o tratamento adequado, mas outra ferramenta diagnóstica muito comum no nosso meio que a gente usa é o mapa. Então o mapa é um exame que coloca um aparelhinho no braço, esse aparelhinho vai monitorizar a sua pressão durante 24 horas e aí ele vai confirmar se a sua pressão estava alta no consultório do doutor, só por ansiedade, pelo medo, que é a pressão do jaleco branco, ou vai confirmar se você realmente é hipertenso. E aí, confirmando que você tem pressão alta, a gente agora vai classificar o seu nível de pressão. Se a sua pressão é nível 1, 2 e 3. O nível 1, basicamente, é de 14 a 16. O nível 2 é de 16 até 18. E o nível 3, que é o estágio 3 da pressão, geralmente é quando a pressão está acima de 18. Então, os pacientes que têm pressão estágio 2 e estágio 3, o seu médico já vai começar um tratamento.
e geralmente é com 2 remédios. Muitos remédios que a gente pode usar já são fornecidos pela rede básica de saúde, né? Como a losartana, como hidroclorotiazida, como enalapril, como amlodipino. Então a gente tem medicações já que são fornecidas pelo governo e que tem realmente um controle efetivo da pressão. Então sempre procure seu médico, né, para ver se suas medicações estão corretas, para ver se sua pressão está controlada. O médico vai pedir outros exames para avaliar seu risco cardiovascular, porque a pressão alta geralmente tem a turminha dela, né? Geralmente ela é acompanhada de colesterol, muitos pacientes têm diabetes, né? Então, quando se junta a pressão, a diabetes e o colesterol, a gente tem um aumento, né, de síndrome metabólica e um aumento ainda de ter esses eventos que eu falei, como infarto e AVC. Outro tema que eu queria falar aqui sobre a pressão alta, né, eu já falei, é que tem uma peculiaridade. Eu atendo muito pacientezinho idoso com pressão alta, principalmente pacientes muito idosos, né, que observam a pressão 15, 16, 17 por 7. Ou seja, só tem o paciente idoso, somente a pressão máxima está elevada, né? Então a gente chama isso de hipertensão arterial sistólica isolada. A pressão máxima ela é a pressão sistólica. E muitos pacientes idosos, principalmente os muito idosos, acima de 80 anos, eles ficam muito na tendência, os filhos, né, os netos, querendo que a gente passe remédio. A gente tem que ter muito cuidado, porque o mecanismo da pressão no idoso, ela é um pouco diferente. O idoso ele tem um enrijecimento das grandes artérias. As artérias ficam enrijecidas, duras, né, pelo próprio envelhecimento, que é um processo chamado arteriosclerose. Então, geralmente, esses pacientes acima de 80 anos, a gente começa a medicar apenas quando a pressão está acima de 16. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes eu já atendi alguns pacientes idosos com muita tontura, com queixas até de desmaio, que fazem a chamada hipotensão ortostática, que ele se levanta e dá uma tontura e cai. Por quê? Porque às vezes eles começam a tomar remédio e aí a pressão máxima, né, a pressão sistólica, ao invés de estar acima de 16, cai para 13, mas cai para 13 por 5, 13 por 4, 11 por 4. Então isso causa sintomas. Então a gente tem que ter cuidado para tratar esse tipo de paciente, né, esses pacientes muito idosos, né?